O Waldemar me ligou durante a semana, dizendo que estava escalado no seu trabalho, se eu poderia hoje trazer a mensagem. Falei, pois não, Waldemar, pode deixar que eu prego domingo. Aí, no dia seguinte, ele me ligou, pastor, mudar a escala, vou estar livre. Digo, então você prega. Aí falei para ele agora, era para você pregar, né? Que bom. O Waldemar é um dos seminaristas da igreja, e o pregar aqui na igreja, vocês não sabem a importância disso. Só quem passa por isso pode dizer para vocês isso. É uma experiência que eles vão tendo a cada vez que pregam, que vai dando maturidade, que vai dando consistência a eles. Então é necessário que os seminaristas preguem. E o culto da melhor idade é um culto que a Raquel abre a oportunidade para que eles preguem. Então eu peço que você fique ligado e orem pela vida dele, porque não é fácil pregar. As pernas tremem, dá um desarranjo no estômago, não é fácil. Um dia eu estava assim, fui falar com o pastor Matias e pastor Messias. Falei, pastor Matias e pastor Messias, eu tenho problemas quando vou pregar, eu me sinto mal. Me dá um desarranjo, as pernas tremem. Falou, João, até hoje dá em nós isso. Falei, glória a Deus. Então, é natural isso. Então, vamos orar para que as pernas não tremam, que o estômago fique tranquilo, né? Levante uma das mãos sua para cá e vamos abençoar a vida do Waldemar. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Ele tem vivido uma vida para servir o Senhor e ele tem buscado te agradar, Senhor. Tem sido uma vida difícil, de estudos, de entrega, de sacrifícios, ele com sua esposa, sua filhinha, mas o Senhor com certeza tem a recompensa já preparada para ele. Que o Senhor agora use para o louvor da tua glória, Pai, tudo aquilo que ele preparou, que ele estudou, o Senhor possa acrescer agora a inspiração do teu Espírito, Pai, e que ele fale aos nossos corações com a tua boca, Pai. Seja a boca do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar, por favor. Aleluia. E o pastor ainda para do meu lado ali agora há pouco e pergunta, você quer que eu ore por você? O pastor não precisa nem perguntar. Brincando. É bom estar de volta com vocês. Como o pastor frisou um pouco, eu tenho uma escala de trabalho um pouco diferenciada e nem sempre, todos os domingos, eu estou disponível para vir aos cultos e, normalmente, quando cai minha escala de trabalho no culto da melhor idade, já me dá uma dorzinha de coração, porque é muito bom estar com vocês, né? E lembrando que nós só temos o culto na ceia, né, no primeiro domingo. Mas quero dizer que estou aqui com alegria. É bom revê-los, alguns, né? E eu peço já que você me acompanhe numa leitura, por gentileza, no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 1 mesmo, capítulo 1, vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Eu e minha família estamos vindo de uma recuperação, não sei se posso dizer gripe, mas um resfriado forte em todos, né? E tenho conversado com alguns, acho que tem sido quase que uma epidemia aí. Muitas famílias sendo acometidas de resfriados e gripes, mas que o Senhor possa nos dar a saúde necessária para enfrentar isso, né? O texto diz assim, mesmo assentados, diz assim o texto, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar
no último tempo. Pensando num texto, para trazer uma mensagem para os irmãos nessa manhã, eu estou na minha leitura diária, né? Lendo o livro de Josué e acompanhando as maravilhosas histórias de conquistas do povo de Israel na Terra Prometida, né? Os irmãos já devem ter lido e conhecem bem essas histórias. Uma delas conhecida, a queda dos muros de Jericó, da muralha de Jericó, né? E diante dessas histórias extraordinárias de guerras, de vitórias, de milagres, né? Deus intervindo, Deus abrindo portas, Deus indo à frente do povo e dizendo, olha, eu dei essa terra para vocês e vocês devem conquistá-las. Essa é a minha herança para vocês, né? E aí depois tem também a divisão, no livro de Josué também a divisão das terras como herança, né, para cada tribo, né? E eu estou lendo a Bíblia com um olhar um pouco diferente, pensando em que eu posso tirar, que lição eu posso tirar na minha vida cristã de toda a Bíblia. A partir de Gênesis e assim vai. E Josué eu tenho pensado como entender, né, essa questão de herança, essa questão de conquista, de terra prometida, para nós hoje, né, um cristão. Eu não vou pregar sobre Josué, nem sobre a herança da terra prometida, mas só para que você entenda. E aí eu me deparei com esse texto de 1 Pedro, que tem tudo a ver, que fala, nós lemos sobre herança, fala sobre salvação, fala sobre uma viva esperança. E eu tive, não sei se posso dizer uma revelação, mas algo pulsou no meu coração, dizendo assim, é essa palavra que eu quero. Porque é uma palavra que é um texto que Pedro nos traz e trouxe para a igreja na época em que ele escreveu, de ânimo, de encorajamento, a fim de continuar a caminhada até o último dia, até a herança, até a conquista de fato, daquilo que Deus tem reservado. Então, eu gostaria de trabalhar esse texto um pouco nesse foco, tentando enxergar as bênçãos de Deus, né? E até coloquei um título, não sei se é muito pertinente, né? As bênçãos do Deus bendito. E por que bendito? O apóstolo Pedro, ele inicia, após os versículos 1º e 2º, em que ele dá um prefácio na sua carta, né, se apresentando e dando praticamente o destinatário da sua carta, né, aos eleitos e forasteiros, né, da dispersão, aqueles crentes, na época, talvez judeus, que foram dispersos devido a perseguições no 1º século, né, após a morte e ressurreição de Jesus. E Pedro escreve para esses irmãos. Não há um direcionamento exato. Pedro escreve para tal igreja, Pedro escreve para tal cidade exatamente, ou tal pessoa exatamente. Por isso que a carta de Pedro, ela faz parte de um bloco na Bíblia que se chama Epístolas Gerais. Né? Gerais porque destinatário é geral. Né? Não tem alguém ou um lugar específico, né, como destinatário. Diferente das cartas de Paulo, por exemplo, que são todas agrupadas num grande bloco no Novo Testamento, e cada uma delas é direcionada a uma igreja, né, ou a uma pessoa. Né? Os irmãos estão entendendo? Só para a gente dar um panorama. Essa carta, os estudiosos chegam ao consenso que foi escrita em torno de mais ou menos 62, 63 a 68 depois de Cristo, e 68 provavelmente a data que Pedro, né, veio ao falecimento. E talvez também já numa certa idade avançada de Pedro, em que então
ele tem um olhar já maduro, um olhar já experiente do Evangelho e também acerca até das provações. O apóstolo Pedro, ele começa o seu comentário, ele começa os seus argumentos exaltando a esse Deus maravilhoso, que tem bênçãos e que nos deu bênçãos. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que essa palavra bendito, aqui, ela no original, ela se refere somente a Deus. Essa palavra no original, ela não pode ser usada para dizer bendito nosso pastor João, porque é um homem de Deus, ou bendito fulano, ciclano, não. Essa palavra é específica para dizer que Deus é exaltado e que só a Ele toda a glória e que nós devemos dar graças a Ele, porque Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus misericordioso. Então, Pedro, ele não diz para os irmãos, bendizem, né? Ou bendigam, não sei qual é a forma correta, mais adequada da conjugação do verbo, mas ele não dá uma ordem para a gente bendizer ao Senhor, mas ele diz que Deus é bendito. E pronto, acabou. E ele dá um fundamento, por que Deus é bendito. A minha Bíblia, ela tem uma tradução diferente, eu estou usando a Almeida século 21, então às vezes ela troca uma frase por outra, mas não altera o sentido. Mas se você está com uma Bíblia, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, ou a NVI, por exemplo, logo após Pedro falar, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que, segundo ou de acordo com a sua muita misericórdia, e aí eu gosto da tradução da Bíblia King James, não sei se os irmãos conhecem essa tradução. Essa tradução traz que segundo a sua extraordinária misericórdia. De acordo com a sua misericórdia, Deus bendito, esse Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos regenerou. Ele fez uma obra maravilhosa, nos dando um novo nascimento. E é interessante que a bênção de Deus, ela começa justamente com a atitude de Deus, com a ação de Deus. É Ele quem decide. Nós conhecemos muito bem João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma decisão, uma vontade de Deus mesmo. Não há nada em nós que possa, ou não havia nada em nós que pudesse encantar os olhos de Deus, agradar aos olhos do Senhor e dizer para Ele, olha, nós merecemos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Não. Mas Ele, por livre, espontânea vontade, pelas Suas misericórdias, decide nos regenerar. É interessante que, é importante frisar isso, Pedro está escrevendo, como eu já disse no início, para cristãos perseguidos, para crentes que estavam sofrendo perseguições por diversas maneiras, políticas, sociais. Dizem os estudiosos até que havia uma certa polícia que talvez estivesse no encalço dos cristãos, impedindo-os, ou tentando impedi-los de cultuarem ao Senhor Jesus, de proclamarem o Evangelho, o nome do Senhor Jesus. Então eram tempos difíceis, eram tempos penosos, e Pedro traz essa mensagem, olha, regozijem-se, alegrem-se, porque o Deus bendito, pelas suas misericórdias, deu nova vida a vocês. Pelas suas misericórdias, fez vocês nascerem de novo. E é interessante que Pedro frisa ainda, dando sequência, no versículo 3, que esta obra
de regeneração e que tem como base, como fundamento, a misericórdia amorosa de Deus, isso foi efetuado pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual é o caminho, ou qual é o meio, ou qual é o método, não sei se a gente pode dizer assim, a instrumentalidade de Deus para nos regenerar, para nos dar nova vida? É a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro frisa que a nossa base, o nosso alicerce, a razão da nossa nova vida está em Cristo. Pedro não fala da morte de Jesus aqui, fala da ressurreição. Mas aqui está implícito que ele morreu. Porque só ressuscita quem morre, não é? Então aqui, a cruz de Cristo é a mensagem central. O sacrifício de Jesus é o que nos garante e que efetua em nós esse novo nascimento. E essa é a base de tudo. Esse é o fundamento de tudo. E Pedro ainda frisa que ele ressuscitou dentre os mortos. Para dizer, Jesus morreu, mas ele ressurgiu. E é a partir dessa ressurreição que nós somos nascidos de novo. Só que para que nós somos nascidos de novo? Para que nós fomos regenerados? Qual a finalidade disso? Ou qual o propósito disso? Né? Por isso eu quero aproveitar uma frasezinha que eu ainda não disse aqui, do versículo 3. E eu separei aqui 3 tópicos rapidinhos. A bênção do Deus bendito, nós encontramos 3 aqui nesse texto. E no versículo 3, é dito que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Uma viva esperança. O apóstolo Pedro, ele enfatiza que essa esperança não é morta. Que essa esperança não é monótona. Que essa esperança não é fútil. Que essa esperança não é pequena. É uma esperança viva. E essa palavra viva, ela vem com a intenção de dar força, de realmente dar impacto a essa palavra esperança, que tem todo sentido para aquele que foi regenerado por Jesus, para aquele que nasceu de novo pela ressurreição de Jesus Cristo. Nós vemos no mundo hoje, um mundo, ao mesmo tempo que nós podemos dizer um mundo sem esperança, daqueles que ainda não encontraram a luz de Cristo, que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor, mas ao mesmo tempo nós vemos falsas esperanças, né? Hoje é normal a mensagem no mundo, no sistema secular, de esperança, de alegria, de amor, de paz. Mas tudo à parte da pessoa e da obra de Deus, que é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E por conta disso, não é uma viva esperança. Não é uma esperança que possa ser trabalhada, almejada e que possa ser confiada, porque ela não vai perecer. Por isso que o apóstolo Pedro ele frisa para os seus destinatários, para os crentes que estavam sofrendo. E aí é interessante que o sofrimento aqui não seria só de perseguição em si também, mas, quem sabe, uma crise. E hoje nós estamos vivendo crises no mundo, né? Graças a Deus, essa paralisação dos caminhoneiros parece que normalizou, né? Há indícios por aí, há murmúrios de que talvez retornarão, mas parece que normalizou, está tudo bem.
e as coisas estão voltando ao normal, que Deus esteja no controle, está no controle, mas é um momento de crise que espanta, que traz medo às vezes e que pode nos acometer de nos deixar desimpacientes e preocupados. O que acontecerá, o que será? Ontem eu estava trabalhando num evento, fazendo um extra, né? E um dos meus colegas de trabalho mostrou um áudio de um irmão em Cristo, não sei de qual denominação, mas também não importa. E este irmão disse que teve um sonho, ele mostrou um áudio do irmão que teve um sonho, e neste sonho ele via catástrofes acontecendo no Brasil, e coisas ruins, e essa paralisação piorando, e crises e mais crises, até o ponto de vir uma política que vai impedir os crentes de se reunirem na igreja, de cultuarem a Deus, enfim. Isso, se eu não me engano, já está acontecendo na Bolívia, né? Nos países ao nosso lado. Eu não sei se nós passaremos por isso de fato. Mas eu fiquei pensando quantas pessoas talvez não se preocupam com isso e já têm medo disso acontecer. Ainda que isso venha a acontecer no nosso país, nós temos uma viva esperança. Não há motivo para preocupação. Não há motivo para espanto, não há motivo para desânimo, não há motivo para o medo. É isso que Pedro está falando aqui. Vocês foram salvos por Jesus, vocês foram alcançados pela misericórdia de Deus, e mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança. Uma esperança que prevalece, uma esperança que não se altera, uma esperança que é ativa. É ativa. E é uma esperança que te leva e te projeta para o futuro em Deus. Para o que Deus tem reservado. Não para que o homem na terra diz, não para que a política diz, não para que a greve, não para que a crise está dizendo, mas para o que o Deus tem além disso. Porque Deus tem bênçãos para nós. Deus tem bênção para os seus filhos. E regenerado, nascido de novo, nos dá a característica, nos dá, nos define como filhos de Deus. Não é? Como diz João, capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano, que a todos quantos o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos quantos nasceram de novo. E Jesus falou para Nicodemos, em João 3, que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. A bênção de Deus para nós é uma viva esperança. Mas há uma segunda bênção que Deus tem para nós, para aqueles que foram alvos da misericórdia dele, e através da ressurreição de Jesus foram regenerados. Sabe qual é? Ele diz assim, no versículo 4, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Nós vemos que a bênção de Deus para nós é uma herança celestial. Algumas traduções, ou as traduções mais tradicionais, traz a palavra incorruptível, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Interessante que Pedro não diz o que é a herança, né? Ele diz o que ela não é. Ele usa, como é que eu posso colocar aqui? Ele usa a forma negativa do que ela não é para frisar o que ela de fato é. Talvez até Pedro não tenha, quando escreveu, talvez até ele não tivesse entendimento de fato
do que ela fosse. Ou talvez ele não encontrasse palavras para dizer o que seria esta herança. Mas ele entendeu que ela não é como as heranças do mundo. Então ele pega a ideia da herança do mundo, a herança terrena, e compara. A herança terrena, ela é corruptível, ela tem mácula e ela é marcessível. Essa palavra marcessível, ela denota um sentido talvez de ter uma existência ou de se findar, né? A herança que vem do Senhor, que é a vida eterna, que é a consequência, o fruto, né, da fé em Cristo, do nascer de novo, do ser nova criatura, do ser filho de Deus, ela é eterna, ela é celestial. Eu fiquei pensando na questão da herança, e é uma herança singular. O fato de ser incorruptível, de ser sem mácula, imarcessível, né? A minha Bíblia ela diz, não perece, não se contamina, nem se altera. É como se fosse uma herança à prova de qualquer coisa. À prova de qualquer coisa. À prova do tempo, né? À prova do desgaste, das crises, à provas de perda. Nada nesse mundo se compara ou se atribui à herança que Deus tem reservada para nós. Isso é motivo de ânimo, isso é motivo de alegria, isso é motivo de júbilo. Por isso que Pedro frisa que, olha, o momento que vocês estão passando é difícil, é doloroso, é tenso, é pesado, mas pensem que Deus tem uma herança para vocês que vai muito além daquilo que vocês estão passando e suportando agora, que é uma herança que não perece, que não é contaminada pela corrupção do pecado, pela corrupção do gênero humano. É uma herança que prevalece, é uma herança que está acima de qualquer fraqueza, de qualquer limitação humana, né? Uma herança celestial. E como uma terceira bênção do Deus bendito que Pedro nos apresenta neste texto, está a salvação plena. Na verdade, todos esses três tópicos, uma viva esperança, uma herança celestial, salvação plena, ela se refere à mesma coisa, né? Vida eterna. A salvação eterna. Estar com Jesus na eternidade. Estar com o Pai no fim de tudo. Ou talvez no início de tudo. Pedro diz assim, que esta bênção de Deus para aqueles que foram regenerados e alcançados pela sua misericórdia, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, ele frisa que nós somos protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Está no verso 3, preparada para se revelar no último tempo. É interessante que Pedro ele começa o seu discurso no versículo 3, exaltando a grandeza de Deus e a ação de Deus. Tudo se inicia a partir de Deus. Deus decide, Deus faz, Deus começa, Deus nos chama para uma nova vida. E aqui Pedro está dizendo, e aí eu volto no versículo 4, Pedro fala, reservada nos céus é a herança, né? Reservada para vós. Pedro está dizendo que Deus está guardando, Deus está cuidando dessa herança. Ele não só nos deu, aqui no versículo 3,
como Ele está reservando, guardando esta herança para nós, quando então estaremos com Ele no último tempo. E no versículo 3, no versículo 5, ele diz que não só nos deu esta herança, não só nos deu essa viva esperança, não só está guardando isso para nós, como está nos protegendo para não perdermos isto. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque se dependesse de mim, se dependesse de você, nós nem teríamos obtido isso. Como eu disse no início, não há nada em nós que diga a Deus que nós merecemos a sua bênção. Nada, porque somos pecadores. A Bíblia fala que antes da fé em Jesus, antes de sermos alcançados pela graça de Jesus, estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Então, quando eu gosto muito, o pastor João usa essa expressão, que Deus olha para nós com a lente chamada Jesus Cristo, pela sua misericórdia. E Ele não vê mais pecadores, mas sim vê santos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. E é isso que nos torna, não sei se eu posso dizer essa palavra, admissíveis a Deus, mas isso é que nos dá comunhão e relacionamento com Deus. Então Deus inicia a sua obra em nós e Ele preserva essa obra, mas Ele também nos protege. É interessante que Pedro ele fala que sois protegidos pelo poder de Deus, vírgula, mediante a fé. Aqui não é a fé que nos torna protegidos. A fé não é a ação ou a atitude que nos dá a proteção. É apenas o veículo, é apenas o instrumento para isso. É semelhante àquele texto de Paulo, de Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é pela fé, é pela graça. Mas qual é a instrumentalidade, o meio pelo qual Deus efetua a salvação pela graça em nós? A fé. E a fé não vem de nós mesmos, porque não teríamos capacidade nenhuma de olhar para Deus, desejá-lo, buscá-lo e temê-lo. Paulo mesmo fala em Filipenses que tanto o querer como o efetuar vem do Senhor. Né? E graças a Deus por isso, irmãos, porque se dependesse de nós, para crermos no Senhor por nossas próprias forças, quantos segundos nós manteríamos esta fé? Graças a Deus que Ele decidiu, pelo seu amor incondicional, pela sua misericórdia amorosa, a nos chamar. Então a fé é apenas um veículo. Mas o que nos protege de fato e que diz para nós: fiquem firmes porque vocês alcançarão esta herança, esta salvação, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E este poder de Deus, ele vem sendo, ele vem agindo desde o início. Mas aqui Pedro frisa que se não fosse o poder de Deus, a ação de Deus, esse cuidado soberano do nosso Senhor, nós já teríamos sucumbido. Nós não alcançaríamos o objetivo da nossa fé, que é a salvação. E aí ele continua: protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Eu gosto dessa palavra preparada, porque é como esta mesa aqui, que está preparada. E quando você adentrou este recinto, você viu esta mesa, você já sabe o que vai acontecer só de ver este preparo aqui. Você já entende.
Você já discerne. E quando Pedro fala que esta salvação está preparada, eu entendo que Deus está ansioso, está na expectativa de nos conceder esta bênção final. E que é a salvação que Pedro ainda frisa, que vai se revelar no último tempo. Lendo e estudando a respeito disso um pouco, é interessante que a gente aprende um pouco mais. A salvação, ela deu-se início através da fé em Jesus, sim. Salvos pela graça mediante a fé, né? Ao mesmo tempo que ela é algo aqui e agora, mas também é algo do ainda não, que ainda vai acontecer, ainda vai ser consumada. A salvação que Deus já nos concedeu, ela será consumada no último tempo. No último tempo, quando então o Senhor Jesus retornar e buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Irmãos, nós poderíamos continuar nos demais versículos e trabalhando palavras por palavras e frases por frases, porque é maravilhoso esse texto. Eu gosto demais a carta de Pedro, porque parece que fala a nossa realidade e nos dá uma compreensão clara da fé em Jesus. Mas eu quero finalizar apenas com a expressão do versículo 6, que ele diz assim: nisso exultais. Nisso vocês exultam. Ele não está dando aqui uma ordem, olha, exultem, ou se alegrem, se regozijem nestas verdades. Não, ele está dizendo, nisto vocês exultam. Exultem. Ele está afirmando que isto acontece. E eu quero dizer para vocês, irmão, que esta é a nossa alegria. Essas bênçãos de Deus para nós, por aquilo que Ele já realizou em nós através de Jesus, essas bênçãos futuras, que são celestiais, espirituais, gloriosas, maravilhosas, isso alegra o nosso coração, isso nos enche de gozo, isso nos faz exultar naquele que é bendito, naquele que é bondoso, naquele que é digno de toda a glória e toda a honra. Por isso que hoje, diante da mesa do Senhor, diante da ceia, é uma palavra pertinente para pensarmos nas gloriosas bênçãos que o Senhor Jesus já realizou por nós e ainda tem para nos dar. Amém? Eu quero orar com você. Por favor, se coloque de pé. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã maravilhosa. E esta palavra, Senhor, que vem ao nosso coração, nos confortando, Pai. E, de certa forma, nos dando ânimo para continuarmos a caminhada com o Senhor, confiantes na obra que vem de Ti. Porque o Senhor é aquele que começou a boa obra em nós e aquele que há de terminar, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que cada um de nós aqui possamos, ó Pai, levar esta palavra adiante, nunca, Senhor Deus, desanimando, nunca nos esquecendo de que o Senhor nos protege, de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor nos livra, papai, de tudo aquilo que possa nos impedir de continuar nessa caminhada com Jesus. O Senhor é aquele que nos provê de todas as bênçãos necessárias, de todos os meios necessários, de todas as ferramentas necessárias, para que possamos, ó Deus, chegar até o final da nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui, e que o Senhor possa aquecer o coração dos meus irmãos, aquecer o meu coração, Senhor, para que possamos te desejar mais, te buscar mais, e bendizer o teu nome, Senhor, e exultar, ó Pai, exultar, Deus, nestas verdades incondicionais, ó Pai, das bênçãos do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém?